A Bíblia Vulgata, do Jerônimo, e a Bíblia Católica e depois a Protestante, que vieram da mesma canalização das águas de Jerônimo, que ele canalizou a Escritura pelo seu quintal para colocar a sua contaminação e a partir daí proibiu qualquer outra canalização por fora do seu quintal, ou seja, ninguém mais poderia traduzir a Bíblia de outro idioma a não ser do próprio latim ou da Vulgata. Essas águas contaminadas ficaram ocultas durante muito tempo, porque as pessoas não podiam ler a Escritura na Bíblia, sendo ela sem capítulos, sem versículos, ou seja, sem uma fórmula para se condicionar às pessoas. Logo na época da Reforma Protestante de Lutero, criaram-se os cursos de teologia para ensinar como enganar as pessoas e também criaram os links na Bíblia para as pessoas serem enganadas pelos links de capítulo, versículo, epígrafe e concordância. Agora você observa o seguinte, vamos lá. A epígrafe é aquele subtexto que tem em cada passagem da Bíblia. Você lê um trecho da Bíblia, rapidamente você encontra também uma epígrafe. E as epígrafes servem para quê? Para te condicionar. A maioria das epígrafes estão falando realmente o que está no texto embaixo. O que você vai ler abaixo, geralmente, é o que está na epígrafe. Mas isso ocorre em textos que não vai ferir o ensinamento do sistema religioso. Quando é um texto que o sistema religioso quer distorcer, ele quer transformar esse texto no que eles estão ensinando, aí a epígrafe é um ótimo recurso. E aí essa epígrafe não está de acordo com o que está embaixo. Você vê, por exemplo, a questão da ceia ou jantar, a palavra é a mesma. A epígrafe no livro do Novo Testamento da Bíblia, ela diz assim, jantar de Betânia. É uma epígrafe, aí você vai ler sobre o jantar de Betânia, tá certo? Logo abaixo você vê assim, a Santa Ceia. Poxa, por que aqui é ceia e ali é jantar? Porque agora tem uma conotação espiritual. E na verdade não é Santa Ceia, é apenas o jantar. Mas a epígrafe serviu para nortear o seu entendimento. Epígrafe serve também para ser colocada em locais entre uma linha e outra da Bíblia, que vai tirar o foco do que você leu acima, renorteando a partir de agora o seu pensamento. Observe isso quando você lê. Algumas epígrafes são colocadas de propósito num local onde, se você ler direto sem passar pela epígrafe, você vai ter um entendimento da coisa, e é contra o sistema religioso geralmente. Agora, com a epígrafe ali, você já parou para ler a epígrafe, o sentido que a epígrafe te deu do que você vai ler é, na verdade, algo contrário que está linearmente escrito, mas teu pensamento mental, a tua mente já foi direcionada, como aquele trem que no desenho animado é mudado a linha e o trem sai do trilho, sai daquela linha para ir para outra linha diferente, para um desvio, vamos dizer assim. Então desvia a sua mente para o entendimento que a epígrafe quer que você tenha, e não que o Paulo ou quem escreveu ali aquela carta, aquela passagem da Escritura, quer que você entenda. Entende? Fica uma briga. Paulo escreve para você entender de um jeito, o sistema religioso desvia o curso, como se fosse o trem, no trilho do desenho animado do Pica-Pau, para você ter outro entendimento. Tá me entendendo? A epígrafe serve também para isso. Agora, a epígrafe, ela nunca existiu na Escritura. A epígrafe não era inerente à Escritura quando o Criador criou a Escritura, através dos homens. Agora vamos à análise. Se as obras do Criador são perfeitas, por que tem epígrafe agora se ele não colocou na Escritura? Será que ele não foi perfeito em fazer isso? Em capacitar aqueles homens para escrever a Escritura? E ficou faltando epígrafe? Carecia do pessoal protestante e católico do sistema religioso cristão de Constantino agora incluir as epígrafes? Não, eu creio que não. Se você observar bem as epígrafes, não mais para nortear o seu pensamento do que você vai ler dali em diante, mas para você ver que elas estão ali para nortear de forma errada o seu pensamento, do que você vai ler abaixo, e também até para obstruir o entendimento racional que viria de forma linear com a leitura sem epígrafe. Se você puder entender isso, você sempre observe as epígrafes dessa forma. Agora, não mais para nortear seu pensamento, apenas para você ver que elas estão ali para te atrapalhar e para te induzir também ao erro. Elas não são da Escritura, elas são da Bíblia.
Eu falo isso tudo para que você conheça a verdade. Agora, a decisão de aceitar ou não a verdade, a decisão de caminhar ou não dentro da verdade, não é minha. Ela é sua, ela é individual, porque naquele grande dia não adianta você acusar o irmão Rubens nem ninguém de ter te ensinado errado. Naquele grande dia será só você e o Pai. E aí você não terá em quem botar a culpa. Ele vai dizer, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz a Bíblia, não é como diz o pastor, não é como diz nenhum homem, é como diz a Escritura. Então, se você quiser continuar lendo a Bíblia, você vai continuar conhecendo as coisas de acordo com a Bíblia. Se você for ler a Escritura do jeito que o Criador a escreveu, sem epígrafe, sem concordância, sem capítulo e sem essas falsificações de transliteração, que é o próximo assunto, então você vai estar lendo realmente a Escritura e não a Bíblia. E assim, dificilmente você será enganado, porque aquele que ungiu homens, capacitou a escrever a Escritura, já os capacitou para escrever do jeito que ela deveria ser, e não do jeito que modificaram para te condicionar. Apenas liberaram a Bíblia para o público depois que criaram os cursos de teologia, os links através de capítulo, versículo, concordância e ainda a epígrafe e o pior, tradução ou transliteração, que é o nosso próximo assunto. Qual teria sido o real motivo do catolicismo logo no seu início canalizar a Escritura Sagrada pelo seu território, transformando na Vulgata e proibindo qualquer outra iniciativa de se traduzir de outro idioma? Por que seria? Qual a razão disso? O que passaria pela cabeça daqueles homens do cristianismo primitivo, vamos dizer assim, de canalizar, e não canonizar, mas canalizar a Escritura para o idioma latim? E agora, todas as traduções deveriam ser feitas direto do latim e não de outro idioma, e nem também do idioma original, do idioma materno, vamos dizer assim. Por quê? É simples. Por causa das palavras, elas têm poder. Assim sendo, Jerônimo manteve várias palavras do grego. Quando o seu líder religioso fala no original grego, é disso que ele está citando. Por exemplo, a questão da tradução e transliteração. Supervisor é uma palavra portuguesa brasileira, que você conhece muito bem. Agora, bispo não é uma palavra de origem brasileira. É uma palavra grega, transliterada para o português. O que é transliterar? É escrever da forma que se pronuncia. Assim, igreja é uma palavra também grega, transliterada para português. E tantas outras. E como o sistema religioso que nos engana, através dos cursos de teologia, que condiciona as pessoas a ensinar da forma deles, como se utilizam de transliteração ou tradução? Simples. Toda palavra que você ver na Bíblia, que não é uma palavra brasileira, tipo bênção, tipo amém, tipo igreja, tipo diácono e tantas outras, procure na internet o significado. E você, a partir daí, passe a observar algo terrível que esses caras fizeram. Toda vez que um cidadão está associado a um grupo que é a favor do Salvador, o nome dessa pessoa é transliterada. A função dessa pessoa, no caso, é transliterada. Por exemplo, ele é um bispo, ele é um diácono, ele é alguém ligado a um nome que hoje está associado ao clero religioso. Você está entendendo? Agora, se essa pessoa está do lado contrário ao do Salvador na Escritura, o nome que eles colocam não é mais transliterado, mas é traduzido, para você não associar a figura dessas pessoas à própria figura do clero religioso que está aí te comandando. Quando, por exemplo, aparece o nome presbítero, ele significa ancião. Quando o ancião faz um acordo para matar o Salvador, ali não tem escrito presbítero, ali está escrito ancião. Quando Paulo está pregando em algum lugar com homens de Deus, e esses homens também são os anciões, os coroas, ali está presbítero, transliterado.
Toda vez que você vê uma transliteração, ou seja, um nome que não é brasileiro a partir de agora, que você não tem uma referência em português sobre aquele nome, você procura na internet a tradução. E você vai ver que 100% das vezes foi feito para te induzir a não associar as pessoas do mal ao sistema religioso e associar as pessoas do bem ao sistema religioso deles. A hierarquia de controle das denominações, tanto católica como as milhões de denominações protestantes do mundo. Assim sendo, quando você ler a Escritura, se você não quiser passar pelos percalços da Bíblia que te induz ao erro, leia sempre, sem levar em conta capítulo e versículo, sem ficar buscando esses estudos que tem por aí, ou ouvindo sermões temáticos que eles aprendem na homilética dentro dos cursos de teologia para te induzir ao erro, porque esses sermões temáticos ficam levando você para passear pela Bíblia, tá certo? Através de links, capítulos e versículos, anule isso da sua vida. Não leia capítulo nem versículo, não pare neles. Não leve em conta as epígrafes, a não ser para análise do que está certo e errado, mas não para tomar aquilo como meio de nortear o seu entendimento. Não deixe a epígrafe nortear o seu entendimento. Observe bastante tradução e transliteração. Como eu disse para você, nem sempre as epígrafes são diferentes do que está escrito embaixo. A maioria das vezes até não é. A maioria das vezes é coerente. Mas em pontos chaves, elas são de forma para poder te nortear errado, nos pontos chaves. Agora, quanto à tradução e transliteração, não é da mesma forma. 100%. Todas as vezes que tem transliteração e não tradução, observe que é para te induzir a entender de forma mental, psicológica, o que eles querem que você entenda e que não está de acordo com o que foi escrito, mas com o que eles estão ensinando. Pare para observar isso e você vai ver que é verdade. Tá certo? Outro grande problema que nós vemos, não na Escritura, mas na Bíblia, que após isso foi liberada para o público, após epígrafe, concordância, transliteração lá do Jerônimo, passando a canonização pelo quintal dele, ou a canalização, para sujar as águas e fornecer águas da Vulgata para nós. Além disso tudo, nós temos algo terrível na própria Bíblia. A divisão do Novo e do Antigo Testamento na Bíblia em um local que não é de acordo com os fatos históricos.